Fala meus filhotes, professor Kevin aqui para mais uma aulinha nossa hoje sobre viroses. O que é uma virose? Virose é qualquer doença causada por vírus, tá? Então se a doença foi causada por uma partícula viral, a gente pode chamar essa doença de virose, legal? O que é importante sempre de você entender sobre uma doença viral? Primeira coisa é que a gente não tem medicamentos que matam o vírus, tá? Porque o vírus, lembra que ele é um parasita celular obrigatório, ele não é um ser vivo nem um ser não vivo. Então a gente não tem muitos medicamentos que vão conseguir atacar diretamente o vírus. Então o que a gente pode fazer, em alguns casos, é atrapalhar o ciclo do vírus dentro de você. Em outros casos, que é a maioria deles, você tratar os sintomas daquele vírus, tá? Então quando você, por exemplo, toma um remédio de gripe, tu percebe que normalmente aparece lá no rótulo: combate os sintomas da gripe e não combate a gripe, tá? Então, diferente dos antibióticos, por exemplo, que atuam sobre bactérias, que aí a gente já mata diretamente a bactéria, o vírus ele não tem esse tipo de fármaco. Então, Kevin, se eu tô com uma virose, vai adiantar eu tomar um antibiótico? Não, tá? Porque ele não vai ajudar o quê? A matar a partícula viral. O que eu vou ter que fazer, muitas vezes, é fazer o quê? É combater o sintoma e esperar com que o meu sistema imunológico reaja contra aquela partícula viral, beleza? Então isso é bastante importante. Além disso, é muito importante você saber de como que o vírus é transmitido. Então, cada virose tem uma transmissão diferente. E é importante que a gente saiba como que esse cara é transmitido, como que chega até mim. E é legal também saber se existe uma certa vacina ou não contra aquela determinado tipo de virose, beleza? Então a gente vai passar por todos esses pontos na nossa aula de hoje. Então, toda vez que a gente pensar em virose, você vai pensar em doenças cometidas por vírus, tá bom? Primeira virose nossa aqui vai ser o que a gente chama de varíola. Varíola é uma virose bem icônica, porque varíola é uma doença super antiga na humanidade, né? Tem varíola humana, tem varíola bovina também, que ataca os bovinos, né? São bem parecidas, inclusive. Mas a varíola também foi a primeira virose, a primeira doença na qual a gente conseguiu desenvolver uma vacina. Antes mesmo de entender o que era uma partícula viral direito, o Edward Jenner fez alguns tipos de experimento que promoveu uma imunização de determinados indivíduos, o que nos trouxe uma vacina contra a varíola, certo? Talvez por essa razão, né? Talvez por ser a vacinação mais antiga que a gente tem na humanidade, é uma doença que está praticamente erradicada em todos os locais do mundo, tá? Então a varíola realmente hoje é uma doença que a gente tem em baixíssima escala. A varíola ela pode ser facilmente transmitida, ela é transmitida por via aérea. O que é uma via aérea, Kevin? É quando a gente aspira, tá, partículas virais. Isso acontece porque algumas partículas virais elas acabam ficando presas nas nossas gotículas de saliva e na hora que a gente fala, na hora que a gente respira, a gente acaba jogando essas partículas para o ar. Como elas são muito leves, elas acabam ficando suspensas no ar e quando você respira, joga o ar para dentro, o que vai acontecer? Essa estrutura ela vai adentrar ao teu tubo respiratório e aí com isso vai te infectar. E justamente é assim que a varíola entra no teu corpo, perfeito? Você vai perceber que a varíola ela vai trazer várias lesões na pele. Essas lesões elas podem ser purulentas, né, que são com pus, ou lesões mais sequinhas, tá? E as lesões na pele acabam sendo os principais sintomas da varíola ali dentro da saúde humana, tá bom? Então, lembrar, a gente tem vacinação contra ela, certo? E ela está praticamente erradicada no mundo inteiro. Que a varíola dos macacos é a mesma coisa de varíola? Não, é uma outra variante viral, tá bom? Mas ela causa um tipo de doença que é muito parecido, que também é transmitida por via aérea, mas também por contato com secreções de pessoas que estão contaminadas, e ela pode também trazer feridas no corpo, legal? A gente percebeu que a varíola dos macacos, ainda bem, ela é um pouco menos infecciosa do que a varíola padrão, certo? E com isso, realmente, isso nos deu um alívio no coração, né? Porque ela tem menos potencial pandêmico, vamos dizer assim, do que a gente acreditou que ela tinha no começo do processo. Perfeito? Então isso é bem, né, interessante a gente visualizar. Quando a gente pensa em cachumba, cachumba também é uma doença viral bastante conhecida. Ela vai atacar a sua glândula salivar, mais conhecida como parótida. Então a parótida, ela começa a ficar toda inchada. Essa região aqui, ó, começa a ficar um calombo, começa a ficar com o pescoço enrijecido, dor de cabeça, né? Você começa a ter febre, você pode ter vários sintomas relacionados a ela, certo? O
que tu vai perceber? Que a cachumba também é transmitida por gotículas de saliva, tá bom? Então a gente aspira e aí com isso a gente acaba tendo essa parótida ali infectada, certo? É muito importante você lembrar que cachumba, ela normalmente atua em formas de surto. O que é um surto de cachumba, velho? É quando um monte de gente tem cachumba ao mesmo tempo, tá? Isso acontece demais, beleza? Então, às vezes, quando tem cachumba, não vai ter um caso só, vai ter um punhado de casos, um seguido do outro, e todo mundo, particularmente, vai ter cachumba ali naquela região, certo? A cachumba não tem grandes riscos, porém, lá na puberdade, né, a cachumba ela pode afetar os órgãos reprodutores, principalmente do sexo masculino, tá bom? Então a cachumba ela pode afetar os testículos. Normalmente a galera fala que é quando a cachumba desce, né? Então ela afeta os testículos ali, podendo causar esterilidade. Então isso também é um risco da cachumba. É a minoria de casos da cachumba, mas evidentemente que isso pode acontecer. Então é uma coisa que a gente acaba caracterizando também. Quando a gente pensa em raiva, raiva é um tipo de doença também bastante comum, bastante conhecida. A raiva ela é uma doença que ela é transmitida por mordida de animal infectado. Então, quando o animal ele está infectado, na estrutura salivar dele acaba tendo partículas virais dessa raiva. E aí o que vai acontecendo? Na hora que ele morde, essas partículas virais vão adentrar ao sangue da pessoa, fazendo com que o vírus ele entre, né, na corrente sanguínea do indivíduo. O que você vai perceber? A raiva é uma doença, galera, que é super, super, super séria, tá? Ela pode ser transmitida por diferentes tipos de mamífero. Então, morcego transmite raiva, né? O ciclo rural ali, cavalo, vaca, pode transmitir raiva também. Você tem o ciclo urbano, que é o que está mais próximo da gente, né? Que é cachorros e gatos. Vale lembrar que a gente tem vacinação contra a raiva, né? Até puxada pelo próprio governo também, né? Mas também nas clínicas particulares a gente tem essa vacinação de raiva. Normalmente ela é anual, né? E isso serve justamente para proteger tanto o seu animal, mas também proteger a saúde humana em geral, certo? E você tem o ciclo silvestre ali também que a gente entra menos em contato, mas ela existe, perfeito? A raiva ela traz encefalite. Essa encefalite é uma inflamação no encéfalo, que é essa região aqui craniana. O que tu percebe? Que a raiva, a inflamação dela, ela é tão grande que isso vai começar a trazer convulsões, espasmos musculares, hidrofobia, que seria o medo da água, o medo do reflexo ali na água, trazendo posteriormente a morte do indivíduo. Então, por exemplo, é muito comum que um cachorro, quando tem a raiva, ele fique salivando demais, ele fique babando demais. Isso é um sintoma bem característico dela, certo? Raiva em humanos, perigosíssima. Quase ninguém sobrevive à raiva. A raiva mata quase que 100% dos humanos que são infectados. Perfeito? Então significa que se você pegou raiva e não conseguiu tomar um soro antirrábico logo após a infecção de raiva, tu vai perceber que tu vai ter muitos problemas e provavelmente vai chegar a óbito. Por isso que se aconselha muito que após você receber uma mordida de determinado animal, que você seja capaz de quê? De ir até o hospital para você avaliar essa mordida e seguir o protocolo médico ali adequado, tá? Normalmente os médicos, eles esperam um tempinho após a mordida para aplicar o soro antirrábico. Se você tem contato com o animal, você ficar em observação do animal. Então, vamos supor que você foi mordido por um animal de uma chácara que você foi. Beleza, mas essa chácara tem algum dono, legal? Aí esse dono ele pode falar, não lembro a última vez que meu cachorro foi vacinado para raiva. Então você não tem certeza se esse cachorro tem raiva ou não. O que vai acontecer? É legal que você peça para o dono da chácara ficar de olho nos sintomas também ali do cachorro. Se ele apresentar sintomas, né, parecidos com raiva no futuro próximo, significa que é muito importante que você vá tomar esse soro antirrábico. Então é uma doença hiper perigosa, tem que tomar muito cuidado e por isso que convém, após mordida de animal, você ir até um hospital para você seguir o protocolo médico adequado para aquele seu acidente, tá bom? Então nada de ficar em casa esperando tudo passar, não. Vai até o hospital e olha certinho para ver se você vai precisar tomar o soro antirrábico ou não, beleza? Quando a gente pensa em poliomielite, poliomielite também é uma doença viral super conhecida. Aqui a transmissão dela é um pouco diferente. É uma transmissão que a gente chama de oral fecal ou feco-oral, dependendo do local onde você leu,
tá? É uma transmissão que ela sai do intestino de indivíduos que estavam, né, infectados e elas acabam chegando no alimento, né? Acabam chegando na boca de outros indivíduos. Então isso aqui está muito ligado com água contaminada ou alimento contaminado, certo? A poliomielite, ela já maltratou muito o Brasil, tá? Então o Brasil já teve muitos e muitos e muitos casos de poliomielite. E era terrível. Por quê? A poliomielite, ao afetar o organismo humano, ela pode trazer paralisia e atrofia muscular. Quando isso acontece, esse indivíduo, principalmente se está em fase de crescimento, ele pode ter danos para a vida toda. Ou seja, ele pode não ter mais a capacidade de mobilidade normal ali ao longo da vida toda por conta dessa doença, tá? Então é uma doença viral extremamente preocupante para a gente. A gente teve uma campanha, né, desde ali do finalzinho dos anos 80, que é a campanha mais bem sucedida da história do PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização, né, aqui do Brasil, que é a campanha do Zé Gotinha. Talvez você já tenha visto aí o Zé Gotinha, né, quando criança, né, o Zé Gotinha ali como símbolo do PNI também, né, então quando você tem alguém ali que trabalha no Ministério da Saúde, você vai perceber que o PNI ali, ele tem como símbolo o Zé Gotinha. E o Zé Gotinha, ele foi uma campanha bem interessante porque ele trouxe a vacina de poliomielite para gotas, o que ampliou e muito a cobertura vacinal contra essa doença no Brasil, tá? De tal forma que hoje praticamente não temos mais casos de poliomielite no Brasil por conta disso, tá? Recentemente, a gotinha já não vai ser mais aplicada, né? Então, recentemente a gente vai voltar, né, a colocar a vacina mesmo injetável da poliomielite, perfeito? Mas até um passado bem próximo, você tinha tanto a vacina, mas você tinha também as campanhas de vacina em gota, certo? Que facilita um pouco a aplicação, tá, dessa vacina, certinho? Então isso é super, hiper, mega importante e é uma campanha também bem interessante a gente visualizar. Sarampo, sarampo é uma doença perigosíssima, né? Também transmitida por via aérea, por gotículas de saliva. O sarampo, ele vai me trazer erupções na pele. Para quem já teve catapora, vai parecer um pouquinho com catapora, né? Então quando a gente analisa catapora, ela também tem essas feridinhas ali na pele, mas o que diferencia sarampo de catapora, né? O sarampo, ele costuma trazer uma infecção mais severa, principalmente no quesito febre alta, tá? Geralmente a febre ocasionada pelo sarampo é uma febre muito alta e é uma febre muito persistente. O que isso significa? É uma febre que ela fica ali, ó, e ela tem dificuldade de reduzir, ela tem dificuldade de diminuir, certo? Problemas relacionados a isso. Se eu tenho uma febre alta por muito tempo e ela não diminui, isso pode trazer várias consequências fisiológicas, inclusive a morte, tá? Então, o sarampo é muito, muito, muito perigoso, principalmente no público infantil. Então, a gente se preocupa muito com o sarampo infantil, a gente se preocupa muito com a saúde dessas crianças, né? Várias crianças acabaram morrendo de sarampo por falta de vacinação, tá? Então, a vacinação contra sarampo, ela geralmente é dada logo no início da vida, né? Ainda como bebezinho, e a gente teve algumas campanhas ali, né, antivacinais, que acabavam atacando a vacina de sarampo, né, falando que a vacina de sarampo poderia promover, né, casos de alterações psíquicas, como, né, TDAH, TDA, autismo, qualquer outros tipos, né, de alterações aí neurológicas. E aí, né, por conta disso, algumas famílias decidiram parar de vacinar, né, mas mesmo o estudo não sendo um estudo confiável, beleza? E aí o que acontece? Teve uma queda ali de vacinação de sarampo, né? E isso acabou promovendo, né, ao aumento ali de mortes e de infecções de sarampo ali na população humana. Então é uma doença que a gente sempre fica ali em alerta, né? E sempre ali fica em alerta também, né? A importância mesmo, né, de você sempre ter essa cobertura vacinal relacionada a sarampo. Herpes, existe herpes genital e existe herpes labial, tá? A herpes genital e labial, ela tem a infecção da mesma forma, né? A infecção por contato, porém são partículas virais diferentes, ou seja, o indivíduo com herpes genital não consegue passar herpes labial para outra pessoa. E nem vice-versa, o indivíduo de herpes labial não consegue passar herpes genital para outra pessoa, porque são partículas virais diferentes, HSV1 e HSV2, tá? Mas os dois têm infecção por contato.
A herpes genital, então, ela é um tipo de IST, infecção sexualmente transmissível. Então, se o indivíduo está com herpes na genitália dele, evidentemente que essa herpes, através do ato sexual desprotegido, ela pode, né, ser passada para o outro indivíduo. A herpes labial, ela também está ligado com contato. Então, quem tem herpes labial, quando está com uma crise de herpes, ele acaba tendo ali feridas na boca. E se entrar em contato direto ou indireto com a boca dessa pessoa, você também pode pegar herpes. Vale lembrar que a herpes labial ela é um vírus que praticamente todo mundo da humanidade tem. Só que nem todo mundo vai ativar esse vírus. Esse vírus fica aqui no ciclo lisogênico no teu corpo tua vida inteira, certo? Em alguns casos, como por exemplo, quando o indivíduo tem uma queda muito forte de imunidade, uma, né, interação muito grande com raios ultravioleta, pode acontecer também. Tem casos de insolação que acaba, né, desenvolvendo ali, né, um caso de herpes labial. Você tem variações hormonais. Então, por exemplo, tem indivíduos que nunca tiveram herpes labial e aí na puberdade começam a ter herpes labial por conta das variações hormonais. Você tem o estresse, né, emocional mesmo, o indivíduo está ali estressado emocionalmente, aí com isso você tem herpes labial. Então a herpes ela pode aparecer em diferentes cenários, tá bom? No caso da herpes labial, ela simplesmente aparece. E aí você só não pode entrar em contato com a boca da pessoa quando a herpes está ativa, tá bom? O que significa isso? Você tem aqui um indivíduo que tem crises de herpes labial constantemente, né? Ao longo ali da vida dele já teve várias crises ali de herpes labial. Quando ele está normal, sem nenhum tipo de feridinha na boca, o que isso significa? Significa que você pode entrar em contato direto ou indireto com a boca dele, certo? Então pode lamber a boca do menino, você pode pegar e tomar no mesmo canudinho que ele, pode pegar e comer o mesmo pão ali que ele, tá tudo bem, certo? Mas naquele momento onde as feridas estão ativas da herpes labial, aí você tem que interromper esse contato. E aí você não pode ter contato com boca, você não pode ter contato indireto. Então, tomar o refrigerante do mesmo canudo, tomar ali o milkshake do mesmo canudo, comer o mesmo alimento ali no mesmo garfo, ou comer o mesmo alimento ali no pão, né? Você, deu uma mordida no hambúrguer do cara. O que acontece? Ele já levou a boca naquele hambúrguer, pode ficar ali partículas virais ativas e isso pode fazer com que você tenha também herpes labial. Não é difícil tratar nem herpes labial, nem herpes genital, tá? Geralmente a gente usa uma pomada e essa pomada é uma pomada que vai cicatrizar, né, as feridinhas que ela dá, enquanto o sistema imunológico consegue degradar aquela partícula viral dentro de você, tá bom? Quando a gente analisa HPV, é um outro tipo de vírus, também é uma IST e também pode afetar a parte cutânea, beleza? O HPV é chamado de papilomavírus, beleza? Humano, por isso o H. Tá? O papilomavírus humano, ele tem essa transmissão por via sexual, por via contato, né, com a pele ali, ou até mesmo de mãe para filho no momento do parto, tá? Então, se a mãe está ali com HPV no momento do parto, ao filho passar pelo canal vaginal da mãe, ele pode acabar também pegando HPV, certo? O HPV, por diversas vezes, ele é assintomático, tá bom? Principalmente em mulheres, então você não tem sintomas aparentes e às vezes pode aparecer verrugas, tanto na pele como também na parte genital, beleza? Que é aquela segunda imagem ali com aquelas verruguinhas. Qual que é o grande risco do HPV? A gente percebeu que o HPV ele tem uma capacidade de originar alguns tipos de câncer, principalmente em mulheres, quando você fala de câncer de colo do útero, tá? O que é o colo do útero, Kevin? A mulher tem a estrutura vaginal dela, né? No interior da estrutura vaginal você tem um canal vaginal, na ponta desse canal vaginal você tem a entrada do útero. A entrada do útero é chamada de colo do útero. E aquela região, a gente percebeu que é uma região que ela pode ser muito alterada pela presença do HPV. E ao ser alterado pela presença do HPV, isso pode gerar alterações celulares ou neoplasias, que são justamente os nossos tipos de câncer que podem ser originados por HPV. Por isso, a vacinação de HPV, tanto em homens como mulheres, principalmente na faixa etária de 9 a 14 anos, é tão importante. Porque como o HPV é passado principalmente por via sexual, a gente sabe que após a puberdade, a exposição do jovem, né, à vida sexual aumenta. Então significa que a gente precisa vacinar esse indivíduo antes dessa exposição aumentar, porque isso diminui e muito a chance dele contrair essa doença no futuro. Então é super importante a vacinação de HPV por conta, né, desse cenário ali, principalmente do câncer de colo de útero. A verruga em si não costuma incomodar muito, né? Tem cremes e tal também que vão acabar diminuindo, né, essa verruga,
ou até mesmo você pode arrancar essa verruga, né? Então tem alguns procedimentos médicos onde a gente corta a verruga e cauteriza o local. Cauterizar é tipo queimar o local, tá? Então você cauteriza o local para não ter nenhum tipo de infecção, certo? Isso também pode ser uma forma de você eliminar essas verrugas ali que podem aparecer, beleza? Quando a gente pensa em AIDS ou SIDA, que é o nome em português, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS ela é bem interessante porque quando a gente pensa em AIDS, ela é um retrovírus, certo? Ela também é transmitida de forma sexual, tá? Então, as transmissões dela pode ser por via sexual, contato sexual direto, mucosa com mucosa, tanto mucosas vaginais como mucosas anais, perfeito? Também pode ser transmitida através de via sanguínea, tá? Então, eu peguei uma transfusão de sangue com sangue contaminado ou utilização de agulhas, certo, em indivíduos com AIDS e sem AIDS. Então, um exemplo muito claro de problemas em relação a indivíduos com AIDS foi nos usuários de drogas injetáveis, né? Então, os usuários de drogas injetáveis, eles acabam fazendo aquelas rodas de utilização de droga e acabavam compartilhando a mesma seringa, fazendo com que a seringa ela fosse de braço em braço e com isso, se tivesse um infectado, você acabava infectando todos os outros ao redor também, certo? Além disso, você também tem infecção por via vertical. O que significa isso? Da mãe para o filho. É uma das formas de infecção que também podem ocorrer, certo? Como é que é o ciclo do vírus da AIDS dentro do teu corpo? Ele afeta um tipo de linfócito bem específico, chamado de linfócito TCD4. E esse linfócito, ele é um linfócito meio complexo de parar de funcionar. Lembra que o vírus, quando ele entra no ciclo lítico, ele acaba interrompendo o funcionamento desse linfócito, né? Mas o que o linfócito TCD4 ele faz? Olha aqui para mim. Lá no seu sistema imunológico, você tem a seguinte lógica. Você tem um macrófago, por exemplo, que é uma célula que ele vai reconhecer a partícula invasora. Essa célula ela vai passar a informação para o linfócito TCD4 e o linfócito TCD4 vai passar essa informação para o linfócito B, por exemplo, para ele produzir anticorpos para matar aquele parasita que está dentro de você. Então o linfócito TCD4 está ali no meio do caminho, ele é uma espécie de fofoqueiro, ele pega a informação de um lado e distribui para o seu sistema imunológico inteiro. O que acontece quando ele para de funcionar? Quando o linfócito TCD4 para de funcionar, você começa a ter um problema de ativação do seu sistema imunológico. E aí, mesmo que você tenha a doença ali, o seu sistema imunológico tentando apresentar aquela doença, a informação não roda. E se a informação não roda, o seu sistema imunológico não sabe que tu está doente. E aí o que acontece? O seu sistema imunológico não reage. E aí, por exemplo, você pega uma pneumonia, né? Você tem pneumonia viral e bacteriana. Você pega qualquer um dos tipos de pneumonia. Ao invés do meu sistema imunológico reagir contra aquele invasor e matar aquele invasor no meu pulmão, ele simplesmente não sabe que o invasor está existindo. E aí o que vai acontecer? Aquele invasor ele vai começar a crescer no corpo do cara e isso pode atrapalhar o funcionamento do pulmão e de outros órgãos do indivíduo, certo? Então, geralmente, quando a gente pensa em HIV ou em AIDS, a gente percebe que o HIV ele não mata diretamente, ele mata indiretamente, né? Ninguém morre de AIDS, a galera morre de pneumonia, a galera morre de gripe, a galera morre de outras infecções, certo? Por quê? Porque o sistema imunológico para de funcionar. Então, o que caracteriza a síndrome da imunodeficiência adquirida é justamente a queda de linfócitos, que são as nossas células de defesa, tá? Então, os leucócitos em geral começam a cair por conta dessa queda linfocitária no teu organismo. Como é que é o caminho do HIV dentro do teu organismo? Você tem aqui a inserção do vírus. Lá no vírus ele faz a transcriptase reversa, produzindo um DNA viral. Esse DNA adentra ao DNA celular e depois disso ele começa a produzir novas proteínas que vão justamente o quê? Abandonar essa célula aqui hospedeira, certo? Kevin, AIDS tem cura hoje em dia? Não. Kevin, AIDS tem vacina hoje em dia? Também não. Kevin, AIDS tem tratamento hoje em dia? Sim, e muito eficiente, tá? Então, tratamento contra essa doença, ela é chamada de tratamento de coquetel antirretroviral. Ele não promove a cura, mas ele promove um atraso no ciclo de vida viral de tal ponto que o indivíduo ele simplesmente passa a não ter sintomas mais relacionados à doença.
Ou seja, você tem vários indivíduos hoje que são soropositivos. O que significa soropositivo? Significa que o exame deu positivo, ele tem HIV dentro dele, mas ele não tem AIDS, ou seja, ele não tem a doença, tá? Por que ele não tem a doença? Porque ele está usando fármacos que atrapalham o ciclo de vida do vírus. Então, no coquetel antirretroviral, você vai ter inibidores ali de proteases, que são essas enzimas aqui, ó, que estão relacionados à montagem de novos vírus. Você vai ter indivíduos que vão atrapalhar com que o vírus seja recepcionado, certo? Pela tua estrutura. Você vai ter alguns tipos de fármaco que vão atrapalhar a transcriptase reversa, não permitindo com que ele produza o DNA. Então, basicamente, eu atrapalho o ciclo de vida do vírus inteiro. Se eu atrapalho o ciclo dele inteiro, ele não consegue se replicar. Se ele não consegue se replicar, eu não consigo ter um aumento de ataques celulares, o que faz meus linfócitos ficarem normais. Mas eu não consigo matar a partícula viral diretamente. Ou seja, um indivíduo que é soropositivo, ele pode nem ter AIDS ali naquele momento, certo? Mas ele tem que tomar o remédio a vida inteira. Ele não vai poder parar de tomar aquele remédio nunca, certo? Porque senão o vírus ele pode entrar no ciclo lítico e pode começar o quê? A replicar dentro do corpo dele. Então, por isso que ele tem que tomar o coquetel antirretroviral, né, durante a vida dele inteirinha, certo? Existem maneiras de prevenção padrão, vamos dizer assim, que é não usar a seringa do outro, fazer tatuagens em locais confiáveis, inserir piercing em locais confiáveis, tá? Então, eu vou furar um piercing, vou furar em qualquer esquina? Não, a agulha tem que ter esterilizada, certo? Se a agulha não for esterilizada, isso pode ser um problema para você, tá? Então, isso aí é muito importante que você tome esses cuidados. Além disso, sexo com uso de preservativo, né? A maior taxa de infecção, né, de HIV é entre indivíduos de 15 a 25 anos, que são indivíduos que iniciam a vida sexual, tá? E acabam, né, dando mole, acabam aí não utilizando o preservativo, e ao não utilizar o preservativo ele acaba ficando exposto a esse tipo de doença. Então, relações sexuais com uso de preservativo, tá? É só a camisinha, tá, galera, que impede com que você contraia a doença. Mas eu estou usando anticoncepcional. Anticoncepcional não é preservativo, é método contraceptivo. É para o indivíduo não ter filhos, certo? Mas ele não atrapalha na infecção com as doenças, perfeito? E hoje em dia existem mecanismos bioquímicos também, que é o que a gente chama de PrEP e PEP. A PrEP, ele é o mecanismo pré-exposição e a PEP é o mecanismo pós-exposição. É um remédio, é um fármaco, tá? A PrEP, o indivíduo ele vai tomar diariamente, né, um comprimidinho, e esse comprimidinho ele vai tampar os receptores celulares de linfócito CD4. E aí com isso o vírus não consegue adentrar na célula dele. Ou seja, mesmo que esse indivíduo ele entre em contato com HIV, então o cara foi lá e fez sexo sem camisinha, ele entrou em contato com HIV, beleza, mas não necessariamente ele vai ter o HIV infectando as células dele. Por quê? Porque ele está tomando a PrEP, está tomando esse esse método contraceptivo, né? Esse método de defesa, na verdade, contra a doença pré-exposição, legal? A PrEP não é contraceptivo, tá, gente? Então tem que tomar esse cuidadinho, até que falei método contraceptivo, mas tá errado, tá? A PrEP, ela não é contraceptiva, ela não atrapalha uma gravidez, perfeito? Ela só evita com que você tenha a doença. A PEP, ela já é pós-exposição, é aquele fármaco que você toma imediatamente após ser exposto, né, ao vírus HIV. Eu preciso tomar a PEP em até 72 horas, beleza? O mais rápido possível, mas no máximo até 72 horas após a exposição. Quando que se usa PEP? Né? Em ambientes hospitalares, quando você tem acidente com agulhas, por exemplo, se usa PEP, tá? Em caso de abuso sexual, se usa PEP, certo? Mas tem que ser tomado 72 horas após o contato. Se for tomado depois desse período, ela não tem mais atividade. Então vamos supor que a gente teve um caso de abuso sexual de uma pessoa, né, num dia, e daqui a 10 dias só que ela consegue ir até o hospital. Se só daqui 10 dias ela consegue ter o hospital, se ela for infectada, não adianta ela tomar PEP. Isso não vai ajudar a vida dela,
certo? E aí você vai ter que tratar para HIV caso ela seja soro positivo, beleza? Febre amarela. Febre amarela é um tipo de arbovirose. O que são arboviroses? São todas as doenças causadas por mosquito que são viroses, tá? Transmitidas por esse carinha aí chamado de Aedes aegypti, beleza? Então, febre amarela, zika, chikungunya e dengue são as 4 arboviroses que a gente comenta aqui, certo? Todas elas têm a mesma transmissão, picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti. Aqui é importante você saber que o mosquito aqui é fêmea, certo? O que a febre amarela ela me traz? Febre alta, dor no corpo, icterícia, que é essa coloração amarelada que aparece nos olhos, na palma da mão, na face, por isso o nome febre amarela, e dor no corpo inteiro, na cabeça, nas costas, etc. Perfeito? Febre amarela é bastante perigoso, a gente tem vacinação contra ela, tá? Então super importante, então bastante perigoso ali para nossa saúde. Dengue, também um tipo de arbovirose, também pelo Aedes aegypti, certo? Qual que é a diferença de dengue para febre amarela? Febre amarela te dá icterícia, dengue não tem icterícia. Então, dengue te dá febre alta, dor no corpo elevada, certo? Mal-estar, cansaço e, além disso, pode te dar feridinhas purulentas ali nas articulações. Não é uma necessidade de ter essas feridinhas, mas acontece em muitos casos, beleza? Zika e chikungunya tem outros sintominhas, mas são sintomas muito próximos da dengue, beleza? Você não precisa ficar aprofundando todas essas 4 doenças. O que é importante? Você saber como evitar de pegar dengue. Se a transmissão é por picada de mosquito, eu tenho que evitar o mosquito, eu tenho que evitar o Aedes aegypti, perfeito? Como é que eu vou evitar esse Aedes aegypti? Várias formas. Primeiro, você pode usar inseticida, veneno, beleza? Você pode usar repelente para que ele não consiga chegar até você. E você pode eliminar os criadouros de Aedes aegypti. Então, os criadores de Aedes aegypti, eles estão relacionados à água parada, certo? Principalmente em área urbana. Então, o que significa isso, Kev? Significa que quando a gente joga lixo na rua, por exemplo, esse lixo, quando chove, pode acumular água. E quando acumular água, isso pode virar o quê? Pode virar um criador de mosquito. Então, você tem lixo, pneu, né? Você tem várias coisas que podem acumular água. Dentro da tua casa, tomar cuidado com vaso de planta, né? Você tem aqueles pratinhos de vaso de planta. Se chove muito, também acaba ficando com água acumulada ali. Isso pode ser criador de mosquito. Então, tomar cuidado com qualquer tipo de água parada que fique. Ele se reproduz muito rápido, gente. Então, assim, a gente tem que ter essa alerta constante, principalmente em épocas de chuva, que são épocas onde você tem maior capacidade de acúmulo de água nesses ambientes, tá? É super importante saber também que o Aedes aegypti não é o único transmissor, tá? Você tem o Aedes albopictus, que também é capaz de transmitir dengue, beleza? Mas esse cara é muito mais de área rural do que propriamente de área urbana, beleza? Quando a gente pensa em vacinação para dengue desde 2025, a gente começa a ter uma vacinação para dengue lá na iniciativa pública já, né? Então a gente tem uma vacina para dengue, que é uma vacina bastante útil, certo? E bastante legal, certinho, que ela está em processo ali de aplicação em todo mundo, né? Então 2025 começou, a gente precisa de um tempo até ter uma produção suficiente para você imunizar uma população inteira da magnitude, por exemplo, do continente brasileiro, certo? Mas após 2025 a gente já tem essa vacina disponível, tanto na parte privada como também na parte pública, beleza? Então acaba também sendo um aliado aí ao combate a essa virose. Vale lembrar que a dengue mais severa é a dengue hemorrágica, que é uma dengue que começa a trazer hemorragias ao longo do corpo inteiro. E a dengue hemorrágica, ela tem que tomar cuidado, porque o que traz dengue hemorrágica muitas vezes? Pode ser uma reincidência, claro, de casos de dengue, mas também pode ser um tratamento errôneo. Então você não pode tomar medicamentos anticoagulantes, beleza? Então aspirina é anticoagulante, ibuprofeno é anticoagulante. Então se você está com dengue, você não pode tomar esses medicamentos, beleza? Quando se fala de catapora, se parece muito com sarampo, também uma infecção por via aérea, mas a catapora ela traz geralmente feridas um pouquinho mais profundas na pele, traz menos febre, certo? Essas feridinhas, ela pode inclusive ficar marcas, né? Então para quem já pegou catapora, você tem marcas de catapora. Hoje em dia tem vacinação, tá, contra ela. O outro nome dela é varicela, então talvez você encontre esse nome por aí, né? Vacinação contra varicela é a mesma coisa, certo? É vacinação contra o vírus da catapora. Tem uma outra doença chamada herpes zoster, que também é causado
pelo mesmo vírus da varicela, tá bom? Pelo menos vírus da catapora. Só que a herpes zoster, ele tá atacando em outras regiões e ele começa a trazer feridas super severas ali no corpo do indivíduo, tá? Então, assim, bem perigoso, geralmente aparece na parte mais nervosa ali, né? E você acaba tendo problemas relacionados a feridas bastante extensas. Então, bem perigosa. A herpes zoster coça muito, dói muito, então bem desagradável, beleza? Rubéola. A rubéola também é uma doença que tem vacinação e ela também é por infecção por via aérea, gotículas de saliva. Ela não tem muitos sintomas assim na gente, é um sintoma bem parecido com gripe, assim, um resfriadinho. Porém, a rubéola tem muito problemas em mulheres grávidas, é por isso que tem vacinação, certo? A rubéola pode trazer malformações no feto. Então, uma mulher que está grávida e pega a rubéola tem um risco do bebê dela nascer com tipos de malformações por conta do vírus da rubéola. Então, isso é super severo e é por isso que a gente aconselha também a vacinação de rubéola. Então, principalmente na gravidez, né, a que a gente chama de síndrome da rubéola congênita é bem severo e é bem perigoso. Hepatite, você tem vários tipos de hepatite, mas tem 3 que são muito comuns e muito importante você saber, que é hepatite A, B e C. Tá? Hepatite A ela é transmitida por via oral, principalmente pela ingestão de alimento ou água contaminada. Hepatite B e C ela é transmitida por via sanguínea ou por via sexual, beleza? Vale lembrar que uma das coisas que a gente fala muito, que é sobre alicate de unha, por exemplo, né? Ah, eu fui lá na manicure e fui fazer minha unha. Aí eu fui e usei o alicate de unha presente naquele salão. É necessário que você confira se aquele alicate de unha de fato é um alicate de unha esterilizado. Se você não confia na esterilização do salão, não é legal que você utilize o alicate de lá, é legal que você leve o seu próprio alicate. Então, geralmente os salões eles têm as estufas, né? E aí sai da estufa num envelopinho, né? Que esse envelopinho é um envelopinho de esterilização. E aí com isso a pessoa pega o alicate. O ideal é que o salão mostre o procedimento para o cliente em relação a isso. Mas não vai acontecer em todos os salões. Então a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Porque contato sanguíneo pode passar hepatite, que é uma doença super séria, beleza? Hepatite A e hepatite B a gente tem vacina, hepatite C a gente não tem vacina. Hepatite, esse nome é um nome genérico, significa inflamação no fígado. Então, hepatite é um probleminha no fígado, que pode trazer várias alterações corporais, muita dor, vômito, náusea, icterícia, fraqueza, certo? Erupções sanguíneas. Então, isso aqui é super, super, super perigoso, legal? A gente tem que tomar muito cuidado. A hepatite A, ela tem sintomas, normalmente elas vêm de forma mais rápida, e né, eles acabam Eles acabam tendo uma cura, né, mais tranquila também. A hepatite B e C, por exemplo, já não tem uma cura definitiva. Tá aí, hepatite C mata mais de 50% dos pacientes, beleza? Como é que a gente descobre que tem hepatite ou não? Através de exames de sangue. Né? Hepatite A aparece muito em caso de enchente, né? Você tem enchente e aí você tem mais água e alimento contaminado e aí com isso você tem mais casos de hepatite aparecendo. Então isso aqui é bem severo também, a gente tem que tomar cuidado e é legal também manter a vacinação em dia contra a hepatite, tá? Por fim, gripes, né, ou doenças, né, por via aérea ali, gripais. As gripes são os vírus influenza, então você tem vários tipos de vírus da classe influenza e esses vírus eles vão atacar o teu corpo, né, eles vão chegar no teu corpo por via aérea, então a gente pega gripe porque, né, a gente inala esse vírus e esse vírus ele acaba infectando o seu trato respiratório como um todo, te trazendo febre alta, te trazendo dor no corpo, mal-estar, em alguns casos náusea e vômito também, certo? Você tem uma infinidade de vírus de gripe diferente. A variabilidade de um vírus da gripe é gigantesca. Então, evidentemente, que você tem vírus que são mais agressivos e menos agressivos. Tem gripes que são cotidianas, todo mundo aqui já deve ter gripado, né? E aí você toma ali um antigripal e tá tudo bem. E tem gripes que acabam, né, levando o indivíduo a óbito, de tão severa que ela é. Então, você tem tipos diferentes de gripe. O que é interessante você saber? A vacinação anual da gripe, ela tem uma razão de ser. Como o vírus da gripe ele é um vírus de altíssima circulação, é necessário que o indivíduo toda hora tome uma dose de reforço para trazer essas novas variantes virais. Por isso que você percebe que principalmente indivíduos que têm um sistema imunológico mais comprometidos ou que entram em contato com uma quantidade de pessoas muito grandes, então um exemplo muito claro disso, profissionais de saúde que entram em contato com um monte de gente doente, professor
tá? Que entra em contato com muita gente, né? Um professor, ele entra em contato muitas vezes com 2.000, 1.500 alunos semanalmente. Então, evidentemente que a gente tem muito mais chance de contrair esse vírus, né? Idosos, beleza? Muito importante, os idosos têm que tomar vacina contra a gripe, porque tem um sistema imunológico mais enfraquecido. Imunodeprimidos, como pessoas que têm AIDS, também tem que tomar essa vacina contra a gripe. E isso é muito importante para quê? Para que você consiga manter atualizado, vamos dizer assim, o seu sistema imunológico. E com isso, você vai ter uma capacidade bastante grande de combater esse tipo de partícula viral, certo? Então, por hoje é só, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Quer ter mais doenças virais? Tem. Para doença, por exemplo, que a gente não fala aqui porque tem que parar de cair em prova, né? Mas Covid, né? Que é uma doença bem recente aí pra gente, também infecção por via aérea, também, né, infecção no seu pulmão. Então você tem vários tipos de viroses existentes. Aqui eu só trouxe as principais, as mais importantes na atualidade para vocês. Beleza? Um grande beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.